Show, vamos começar nossa live. Hoje eu vou falar de um tema muito delicado, né? Eu vou falar sobre doenças e não é muito legal porque a gente já passou por uma fase tão difícil agora no mundo, né? E aí mais assunto sobre doença é muito complicada. E eu não sou médico, né? Eu sou terapeuta de genética e, na verdade, um auditor, como se chama, que é o nome que a gente dá ao terapeuta que faz o nosso tipo de terapia, que aplica essa terapia. Mas, apesar de a gente não estudar as doenças físicas, mas a gente estuda, sim, os fenômenos mentais e a gente sabe que as doenças, a maioria das doenças, elas são psicossomáticas. O que quer dizer isso? Psicossomático parece um nome tão complicado para explicar algo que é tão simples. Significa que é algo que a mente está fazendo com o corpo. É que a mente está fazendo com o corpo, está adoecendo o corpo por algum motivo. E esse motivo cada ser humano é capaz de descobrir. A grande questão é que muitas vezes essa doença ela acaba se tornando algo realmente físico, né? Ela vai para um estágio físico avançado. E aí fica mais difícil de reverter. Porque fica difícil, mas não é impossível. Eu já vi com essa prática que eu aplico pessoas assim se livrarem das doenças mais trágicas possíveis, assim, eu já vi isso acontecer. Mas claro que jamais a gente pode prometer isso. Eu não estou aqui para prometer ninguém a cura de doenças extremamente difíceis, mas eu posso lhe garantir que fazendo e tendo acesso a esse conhecimento, ao autoconhecimento e a essa prática que eu faço, você vai conseguir passar por qualquer doença que você esteja passando muito melhor do que você poderia passar se você não tiver esse conhecimento, né? Eu tenho certeza que você pode passar de uma forma muito mais tranquila e eu tenho certeza que isso vai aumentar muito, muito, muito as chances de você passar por qualquer dificuldade. Esse tema específico do aneurisma foi de uma pessoa que eu fiz uma entrevista e infelizmente ela tinha acabado de descobrir que estava com aneurisma, né, na cabeça e estava lá fazendo os exames e ela parecia muito triste, muito abalada e realmente é algo muito ruim, ninguém quer descobrir isso, né? E eu jamais fiquei injetando nela motivação ou dizendo que ia passar, simplesmente entendi que o que ela estava passando era muito difícil e que naquele momento que ela estava, dificilmente ela ia ter energias para eu explicar para ela sobre autoconhecimento ou qualquer coisa desse tipo, qualquer ciência, né? Ela estava tentando ainda lidar e entender com os problemas que ela estava vivendo ali naquele momento. Ela estava tentando entender as coisas que ela estava vivendo naquele momento ali. Eu acho que ainda não era nem tão real para ela aquilo que estava acontecendo com ela. Nesse caso, eu até fiz um e-book sobre o assunto, que o que eu posso fazer para uma pessoa é aplicar as atividades desse book, que é um exercício que você faz ao ar livre. É dinâmico mesmo, é prático, é um exercício que você faz ao ar livre de forma dinâmica, de forma prática. E esse exercício vai ajudar você a tirar um pouco a atenção do problema. Né? Você não é só para distrair, não é para que você não veja o problema, mas é quando o problema acontece, quando ela descobre aquilo, você viu como ela se apegou àquela questão, estava forte, estava tomando conta de tudo dela. E com esse exercício que eu proponho nesse book, que eu distribuo gratuitamente para as pessoas que participam da minha palestra, existe um exercício lá, por mais que você esteja mais debilitado um pouco, mas dá para fazer também, porque você pode fazer ele em frente a uma janela ou simplesmente na frente da sua casa, qualquer lugar que tenha um espaço aberto. E ele vai começar a fazer com que esse problema ele não vai desaparecer, então você também não precisa de ficar com o seu pensamento grudado nele. Porque o problema dificilmente vai aparecer, se desaparecesse seria ótimo, né? Se simplesmente você olhasse para o lado e o problema desaparecesse, isso seria ótimo, mas geralmente não é assim que acontece. Então, o máximo que pode acontecer é o problema desaparecer, mas
não conte com isso. Conte só que você vai estar dando ali como se fosse um espaço para a sua mente, para que ela possa descansar e ajudar você a passar melhor por esse problema. Porque você fica tão apegado, as pessoas ficam tão apegadas, você fica tão apegado ao problema quando ele acontece, que tudo que sua mente consegue ver é problema, ela não consegue pensar em solução. Ela não consegue dar uma distanciada para poder incluir outros fatores naquele cálculo dela para ela conseguir lhe dar uma solução, ou para ela dizer assim, às vezes o que você está precisando, vamos dizer, essa moça descobriu que estava com aneurisma e ela ficou indo, né, no hospital, ia no outro médico, ia fazer exame porque ela estava muito assustada. Mas será que ela tinha parado um pouco também para dar uma pausa, tomar um café, respirar, olhar a rua? Afinal de contas, se você está com um problema sério mesmo de saúde, o melhor é que você comece a observar as coisas ao seu redor e aproveitar um pouco as coisas ao seu redor, porque ninguém sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. E é isso que o autoconhecimento proporciona para essas pessoas que estão com problemas um pouco mais graves. Vai dar uma chance de simplesmente da pessoa desgrudar um pouco do problema, e eu não sei se ela vai ter muito ou pouco tempo ainda aqui, mas que o tempo que ela tiver, ela não deixe os anos da vida dela ligados só ao problema, que ela pode dizer, não, eu tenho esse problema, estou com esse problema, mas pelo fato de estar com esse problema, eu vou começar a olhar mais o pôr do sol, o nascer do sol, dar uma volta no parque, eu vou aproveitar mais. Então, assim, eu não tenho como prometer a cura de nada, mas eu tenho como dizer que através do processo de autoconhecimento você vai passar pelos seus problemas de uma forma muito mais tranquila, sem morrer por antecedência, né? Não deixar com que o medo de estar doente deixe você ainda mais doente. O autoconhecimento vai lhe dar também liberdade emocional para que você possa também expressar suas emoções sem ficar com medo de expressar suas emoções. Porque muito das doenças psicossomáticas, das doenças que vêm do estresse, das doenças que vêm da tristeza, eles estão ligados à falta de liberdade emocional que a pessoa sente. Ela foi suprimida emocionalmente. E isso somatizou no corpo dela em forma de uma doença física, por isso que a gente chama de psicossomático. E agora o somático já está ali, né? Ele já se transformou em algo físico. Mas o que a gente pode fazer é começar a desgrudar o fator mental que ligou ele e desligar, para que qualquer tratamento físico tenha mais eficácia. Isso sim é algo que vai acontecer na maioria dos casos. É você poder fazer um trabalho mental e emocional através do autoconhecimento para que qualquer tratamento físico que você faça tenha mais eficácia. Mas tratamentos físicos no sentido de tratamentos para reverter realmente algo sério, né? Não tratamento físico no sentido de, por exemplo, tomar remédio para ansiedade. Isso não é tratamento físico, porque o remédio para ansiedade ele não está tratando o físico, ele está tratando o mental. Tratando não, né? Ele está abafando o mental, e não é isso que a gente quer. Tratamento físico eu faço quando você tem uma ferida, quando você tem um machucado, por exemplo, se você quebrou uma perna no acidente, você vai ter que ali fazer um tratamento físico, sim. E o autoconhecimento pode te ajudar a desgrudar os fatores mentais que causaram aquele acidente para que o seu tratamento vá mais rápido, corra mais rápido. Eu só resolvi fazer o que eu faço hoje em dia, porque não era a minha primeira profissão. Meu primeiro trabalho sempre foi com cinema e com direção.
Mas eu resolvi fazer o que eu faço porque eu comecei a conviver com verdadeiros milagres. Do nada. Uma pessoa que vinha fazer algum tratamento comigo, alguma autoanálise, autoconhecimento, alguma terapia, do nada a pessoa falava assim, eu tinha pânico de entrar na água e agora eu consigo entrar na água. Como se fosse nada, eu vi isso acontecer. Eu vi pessoas que andavam com cartelas e cartelas de remédio na bolsa e hoje não usam mais nada, tá vazio, nunca mais, nem lembra, a pessoa nem lembra que tinha essa doença. E para mim isso é um milagre, porque eu fui vendo todos os dias doenças assim, psicossomáticas que as pessoas já tinham aceitado que tinha, que os remédios não funcionavam mais, que elas carregavam há 5 anos, 10 anos da vida delas. E o negócio sumir. E elas nem perceberem que sumiu e depois quando verem nem lembram que é mesmo eu tinha, né, aquela doença, é verdade. Então eu comecei a conviver com milagres diariamente. Mas eu não estou aqui jamais para prometer milagres para você. Não é uma coisa que eu posso prometer. Até porque não depende de mim. Depende de você. Essa é a parte chata da parada. Porque se dependesse de mim ia ser ótimo. Eu ia só bater assim na cabeça das pessoas e fazer o milagre acontecer. Mas não depende de mim. Depende muito mais de você. Por exemplo, uma pessoa que tem a disponibilidade de fazer, de aprender a parte teórica enquanto faz sessões comigo, ela aumenta assim 90% as chances de ver um milagre acontecendo com a vida dela. Mas nem todo mundo tem essa disposição para fazer a parte teórica. Porque eles ficam dizendo, porque eu não tenho tempo, porque eu não gosto de ler, porque eu não gosto daquilo. Então, assim, depende de mim, eu tenho como fazer ela ler, eu não tenho como fazer ela ler. O que eu posso é incentivar ela a ler, como nesse meu programa de autoconhecimento, em que eu montei uma estrutura em que você pode fazer o seu próprio autoconhecimento, claro que com o meu auxílio, mas você pode fazer o seu próprio autoconhecimento em casa. Lá existe a parte teórica. E para as pessoas que terminam a parte teórica primeiro, existem gifts, presentes que eu dou, prêmios que eu dou para as pessoas que terminam. É uma forma de incentivar, mas eu não tenho como fazer pela pessoa. E quanto mais a pessoa está com problemas mais sérios, esses problemas eles tomam mais a atenção dela. Vamos para um exercício aqui de imaginação para ver se vocês entendem. Ou será que dá para... Não tenho nada que eu consiga mostrar aqui. Mas o que acontece é o seguinte, a gente vem, cada um de nós foi descoberto nessas pesquisas desse filósofo americano e do grupo também que trabalhava com ele, que as pessoas elas vêm com uma certa quantidade de unidades de atenção que é natural para ela, que vem na consciência dela. Ou seja, imagine, você tem a sua consciência que é você, o seu eu. Estou consciente que eu existo. Eu estou aqui, eu existo. E essa consciência é formada por, a gente pode imaginar que pequenas unidades de atenção que você pode jogar no livro que você está lendo, você joga na parede, você joga no seu computador, tudo aquilo que você está fazendo, você está usando essas unidades de atenção para você colocar o seu foco lá. Você está colocando o seu foco, é como se fossem unidades de foco, né? E você vem com uma quantidade específica sua. Então, por exemplo, tem gente que tem capacidade de lidar com muitas coisas, que ele tem muitas unidades de foco, ela tem muita energia para focar em várias coisas específicas. Tem gente que não, tem gente que tem uma atividade nas mãos, ela tem que usar aquilo ali porque ela não tem tantas unidades livres, né? Quando você tem um problema grande,
todo o foco que você nasce com ele, todo o volume de foco, de capacidade de colocar atenção nas coisas que você tem, vai para aquele problema. Principalmente se é um problema sério, assim como um aneurisma, uma coisa mais pesada. Que pode se tornar pesada, né? Você tem que ver se realmente é. Você tem que investigar para ver o quão realmente aquilo vai ser um transtorno. Mas todo o seu foco ele vai para aquele problema. E aí, como que você vai... Onde que está o foco da solução? Onde que está o foco para resolver as outras coisas da sua vida que vão ajudar você a ficar mais relaxado, a comer bem, a viver a sua vida para que aquele problema se dissipe? E é justamente isso que o autoconhecimento pode fazer. Dizer para você assim, não, peraí, esse problema que você está tendo, ele é muito sério. A gente sabe como ele é sério. Mas ele está sendo apenas um momento da sua vida. Você teve outros momentos na sua vida em que você foi feliz, em que você estava saudável, em que você estava contente, em que você conseguiu conquistar pequenas coisas. Então vamos usar um pouco do seu foco para olhar para essas coisas também. Apesar do seu problema que você tem ali imediato, mas vamos usar um pouco do seu foco para olhar para essas coisas também. Porque quando você olha para essas coisas, a polaridade da sua energia muda, você fica com energia um pouco mais positiva e automaticamente esse problema ele vai ser enfraquecido, você vai começar a ver mais soluções, mais possibilidades para resolver aquele seu problema mais sério. Eu, por exemplo, gosto muito de contar essa história, que eu passei por algo muito engraçado, né? Eu, durante essa época de quarentena, fiquei em casa e fechei escritório, fechei tudo e tentei fazer um pouco de coisas na internet, mas eu não sabia direito fazer e fiquei. E eu comecei a ter umas dores no estômago. E eu comecei a dizer, meu Deus, eu tô com gastrite. Finalmente a gastrite chegou em mim. Toda a minha família tem gastrite e a gastrite chegou em mim. É o que minha mente estava me dizendo. Agora eu sou um empresário, porque eu tenho gastrite. Né? Todo empresário tem uma gastrite. Então agora eu sou empresário porque eu tenho gastrite. E aí, qual a solução? É fazer endoscopia. O cara vai pegar aquele negócio, aquele tubo, enfiar na minha garganta. Eu nunca fiz endoscopia, vai enfiar na minha garganta, vai me dar anestesia. Eu não gosto de anestesia, eu sou contra o uso da anestesia que é feito aí. Eu acho que a anestesia é algo que é muito, muito, muito incisivo no corpo, que você realmente deve fazer para coisas sérias, né? Para exames sérios, para operações cirúrgicas que são sérias. Eu não estou dizendo que não é para ser usado, é para ser usado, mas tem gente que usa para qualquer coisa, né? Para, enfim, extrair um dente de leite. Não. Tem que ser usado para coisas sérias, mas eu não gosto, né? Eu acho, nossa, será que tem outro exame? E aí eu comecei a pesquisar para ver se existe algum outro exame. E toda a minha atenção começou a ficar voltada para esse problema. Até que eu procurei um grupo de amigos meus que faz que conhece essa mesma ciência que eu conheço, esse mesmo estudo que eu conheço, são terapeutas, né? E fui lá falar com ele e pedi para ele fazer um processamento ali objetivo em mim, ou seja, para fazer um processo que a gente chama de objetivo, que é uma espécie de autoconhecimento, mas de uma forma mais objetiva. Pedi para ele fazer aquilo lá em mim, só dá para fazer no ao vivo, né? Não dá para fazer pela internet. Pedi para ele fazer aquilo em mim e ele fez, e aí, de uma certa forma, eu comecei a ficar mais tranquilo. Né? Eu tenho esse meu e-book, ele é uma versão, né? É uma versão livre, né? Não é um processamento, mas é uma versão livre, uma dinâmica que eu criei, que tem também um pouco ali dessa coisa mais objetiva, de você começar a desgrudar um pouco as unidades de atenção que você tem presa no problema e jogar para outros lugares para você se sentir mais tranquilo. E eu fui conversar com ele, e aí
eu falei, não, e aí essa dor, não sei o quê. E ele falou assim, você já foi no médico para ver? Porque é um problema, você primeiro tem que ver se é um problema físico ou se é uma questão mental. Eu disse, não, porque ele vai querer fazer endoscopia e tal, e endoscopia tem que dar anestesia, não sei o quê. Ele disse, não, mas você já foi no médico? Ele falou para você que ia ter que fazer endoscopia? Eu disse, não. Ou seja, a minha mente estava tão focada no problema que eu estava ficando naquele problema. Eu não tinha ido nem no médico para saber se realmente tinha condições de ser uma gastrite, se realmente a endoscopia era o único processo. Eu não tinha nem ido, ou seja, porque toda a minha atenção estava ali na dor, na sensação ruim, no medo de fazer aquilo. E eu disse, cara, ele está certo. Eu estou no que a gente chama de estado de dúvida. O estado de dúvida é um estado de imobilidade que você se coloca, muitas vezes por medo de algo, e você que fica nesse estado, né? Por dar muita atenção ao problema e não age para sair desse estado de dúvida. E aí eu fui no médico, marquei, fui lá e eu descobri que a dor que eu estava sentindo não era no estômago. E o médico falou que dificilmente era uma gastrite, porque não era ali que ficava o meu estômago ficava em outro lugar. Mas na minha cabeça era ali que ficava o meu estômago. Ele disse, não, dificilmente é seu estômago. E mesmo assim eu fiz aqui os exames, apalpei, não tem cara de ter nada muito sério não, pode ser ansiedade sim, psicossomático. E aí qual foi o exame que ele passou? Uma tomografia. Simples. Não teve nada de endoscopia, nada do que eu estava pensando. E aí eu me libertei daquele problema, daquele estado de dúvida. Então eu estou contando essa história para vocês entenderem o quão é poderoso essa técnica, ou você tem um autoconhecimento, ou você tem alguém próximo a você que conhece essas técnicas de autoconhecimento, ou você mesmo conhecer as técnicas de autoconhecimento que eu conheço, porque que eu tenho para oferecer, porque muitas vezes é isso. O problema até pode existir, ele até pode estar ali, mas quando a gente está muito voltado, com toda a nossa atenção, com todo o foco disponível que a gente tem naquele problema, dificilmente a gente vai conseguir olhar para a solução, porque tudo que a gente vê é problema. Tudo que a gente vê é problema, a gente não vai conseguir olhar para a solução. E isso é algo muito importante no autoconhecimento. Aonde que você está pondo o seu foco? Para onde que você está olhando? O que é que você não está querendo olhar? O que é que você não está querendo olhar? Eu poderia fazer uma técnica toda baseada somente nisso. Dizer assim, me diga 10 coisas que você não quer ver. Tá, agora me diga 10 coisas que você quer ver. Agora me diga 10 coisas que você não quer ver. Agora me diga 10 coisas que você quer. Eu poderia fazer um processamento simplesmente assim. E várias coisas que você estava ignorando, que você tinha para resolver na sua vida, iriam vir naquela hora. Eu tenho certeza que você ia ficar bem feliz, você ia subir bastante de tom. Só que claro que antes disso acontecer, você ia passar por uns bons bocados, por isso que eu teria que estar aí presencialmente com você para fazer você passar através. Nessa técnica que eu ofereço aí, que eu faço toda online, que eu mando material para você, é diferente, porque aí eu peço só para você olhar, na verdade é através de um livro, e nesse livro ele pede apenas para você olhar para pontos específicos que são bons, ou seja, que não tem o perigo, ou seja, o perigo é muito reduzido de você cair em alguma coisa ruim, algum pensamento ruim.
Porque eu vou pedir para você olhar em momentos que você esteve saudável, em momentos que você estava feliz, em momentos que você conseguiu algo que você queria. Vão ser apenas as coisas positivas. E porque você pode pensar, mas eu queria algo mais profundo, mas todas as pessoas que vinham fazer terapia comigo, até no presencial, tinham que passar por esse livro. Porque esse livro, ele começa a tirar a pessoa do problema em si. Ele começa a desconectar a pessoa do problema em si. E aí, quando ela desconecta do problema, aí fica a terapia corre mais rápido. É o que a gente faz quando, em qualquer nível, assim. Na verdade, antes era recomendado fazer esses livros apenas nas pessoas que estavam muito mal, né? Nos níveis mais baixos, que a gente chama. Só que depois a gente começou a fazer como praticamente a entrada para qualquer pessoa, porque para não haver erro de avaliação dessa pessoa tá mal, essa pessoa tá boa, então você faz todo mundo, porque quanto mais você faz esse livro de autoconhecimento, melhor, quanto mais a pessoa faz esse livro de autoconhecimento, melhor ela se sente. E quanto melhor ela se sente, mais fácil para ela conseguir confrontar os seus problemas e olhar e encontrar as soluções. Eu, depois que fiquei deprimido lá em Los Angeles, né, que foi quando eu conheci, falei fazer cinema lá, e foi quando eu conheci essa técnica e tal, a primeira coisa que a auditora lá, a terapeuta que me atendeu lá fez, foi mandar eu fazer o livro teórico, junto com a apostila. E foi a melhor coisa que ela fez por mim. Porque me fez economizar rios e rios e rios de dinheiro. Porque depois que eu fiz o teórico, eu entendi o que a gente estava fazendo lá, em 2 semanas eu já não estava mais em depressão. Em 3 semanas eu estava no melhor ponto de vida que eu já tinha encontrado na minha vida. Depois de ter feito a parte teórica, eu economizei muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque os ganhos começaram a ser muito rápidos. Então imagina você fazendo essa parte teórica primeiro e depois fazendo a parte prática do livro de autoconhecimento. Com essas perguntas positivas. Nossa, você vai embora. E aí, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, você vai ter muito mais capacidade de enfrentá-lo, não tenha dúvidas. Você vai ter muito mais capacidade, você vai conseguir enfrentá-los com muito mais. Com muito mais energia do que você pode fazer agora. Mas, como eu digo, depende só de você. O legal dessa organização que eu fiz desse processo de autoconhecimento é que quando você está com um terapeuta, a sessão depende muito mais de você do que só do terapeuta. Só que nesse método de autoconhecimento, depende muito mais ainda de você. Porque eu não vou estar lá presencialmente com você. Eu vou estar só lhe auxiliando daqui. Online, mas eu não vou estar lá com você. Então depende só de você. Então qualquer que seja o somático que está indo agora, né, como essa moça que eu encontrei que estava lá com aneurisma, estava estava indo super mal, e aí eu perguntei para ela, aí ela olhou assim para mim e disse o quê? Eu disse, não, eu queria fazer uma pesquisa rápida com você. E aí, isso faz um tempo já, tá, gente? Isso faz um ano mais ou menos, 1 ano e meio. E aí ela falou, eu acabei de descobrir que eu tô com aneurisma,
tô indo mostrar os exames pro médico, não sei o quê. E aí eu disse, e aí, me fale mais como você tá. Ela falou que tava mal, aí o olho encheu de lágrima. Um choque para ela, né? Uma mudança de vida. Mas é muitas vezes nesses momentos que a vida está nos forçando a mudar algo. Né? Eu gosto muito de ver isso dessa forma, me ajuda muito, particularmente na minha vida. Apesar de que tenha acontecido cada vez menos comigo, mas quando algo assim acontece, provavelmente é porque a gente de alguma forma ficou tão desalinhado na nossa vida, a gente ignorou tanto certos aspectos da nossa vida que a vida usou o poder dela para dizer, agora você não tem escolha. Agora você vai ter que mudar o seu ponto de vista. E, infelizmente, a maioria das pessoas espera chegar nesse ponto para poder começar a pensar em mudar o ponto de vista delas. Eu fui um delas. Eu esperei estar... Não, mentira. Mentira, eu não fui uma dessas pessoas. Foi quase. Porque eu já vinha numa busca há muitos anos. Dentro do estudo do próprio cinema que eu fazia, eu já vinha numa busca do autoconhecimento. Porque todas as pessoas os mestres que eu acompanhava, as pessoas que eu acompanhava, falavam muito sobre a importância do autoconhecimento na arte. Então, naquela época, eu já fazia uma busca muito profunda sobre o autoconhecimento. Mas foi apenas quando eu me vi assim no fundo do poço que eu estava realmente pronto para abraçar algo que era tão diferente que realmente iria mudar o meu ponto de vista. Isso tem acontecido a cada dia que eu estudo e que eu pratico meu autoconhecimento. A Monja Coen, que ela é muito popular, né, na internet hoje em dia, né, ela sempre fala dos 4 tipos de cavalo que Buda falava ou de alguma história do budismo, dos 4 tipos de cavalo. Daquele que só de ver a sombra do chicote já sai andando, aquele que o chicote, quando toca, sai andando, aquele que o chicote tem que bater para poder sair andando, e aquele que o chicote tem que bater até chegar no osso, que é para ele poder sair andando. E ele comparava esses 4 tipos de atitudes do cavalo com as atitudes dos seres humanos, de que existem seres humanos de que quando a vida simplesmente mostra só a sombra do chicote, as pessoas já começam a mover-se e mudar, e procurar mudar seu ponto de vista e começar a evoluir. Outras pessoas, a vida tem que encostar o chicote para ela poder sair andando e dizer, não, eu vou buscar uma evolução de consciência, buscar entender outros pontos de vista, experimentar coisas diferentes na minha vida. Outras pessoas a vida tem que bater mesmo com o chicote para ela poder sair andando. E em busca de conhecimento, em busca de autoconhecimento. E tem pessoas que a vida tem que bater até chegar no osso para ela poder dizer, nossa, eu não aguento mais. Eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Eu preciso entender o que é que está desalinhado dentro de mim para eu começar a modificar. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que eu tenha esclarecido alguma coisa sobre psicossomático, sobre somático. Não queria que esse vídeo fosse um vídeo sobre doenças, mas um vídeo que pode lhe mostrar como um desalinhamento mental pode fazer com que você somatize no seu corpo algumas doenças que vão se transformar em doenças físicas e que, apesar de algumas chegarem num ponto que é difícil de reverter, mas que eu já vi gente, inclusive, reverter câncer, né? Já ouvi falar com um dos nossos terapeutas
a gente vai ter câncer com a terapia presencial, mas que nada disso é prometido, nada disso é garantido, até porque depende muito mais da pessoa, e que com esse autoconhecimento, esse plano de autoconhecimento que eu ofereço, eu tenho certeza que, independente do somático que você esteja passando agora, da somatização que você esteja passando agora, física, da doença que você esteja passando, do problema, do desafio que você esteja passando na sua vida, eu não prometo para você jamais um milagre, não prometo para você a sua cura, mas eu garanto que se você fizer tudo como tem que ser feito, você vai ter condições de passar por ele com muito mais autoconfiança e muito mais energia. Ou então, não faz sentido eu estar aqui, na frente dessa câmera, falando tudo isso. Até mais.